Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual era o nome do deus dos filisteus cuja estátua foi encontrada prostrada diante da Arca do Senhor? Alternativa A, Baal. Alternativa B, Malcan. Alternativa C, Dagon. Alternativa D, Moloque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagon, e tornaram a pô-lo no seu lugar. 1 Samuel capítulo 5 versículo 3. Pergunta 2. Sobre o corpo de qual homem o arcanjo Miguel e o diabo disputavam? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Abraão. Alternativa D, Jesus. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Moisés. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldical contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Judas capítulo 1 versículo 9. Pergunta 3. Para onde Paulo foi depois de sua visita a Atenas? Alternativa A, Tessalônica. Alternativa B, Jerusalém. Alternativa C, Roma. Alternativa D, Corinto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Corinto. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Atos capítulo 18 versículo 1. Pergunta 4. Em que lugar Jacó morreu? Alternativa A, Egito. Alternativa B, Canaã. Alternativa C, Síria. Alternativa D, Israel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Egito. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Gênesis capítulo 50 versículo 1 ao 3. Pergunta 5. Quem profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Jeroboão? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Oséias. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Naum. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Oséias. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Biri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Oséias capítulo 1 versículo 1. Pergunta 6. Para quem o apóstolo João escreveu a terceira epístola? Alternativa A, Filemon. Alternativa B, Demétrio. Alternativa C, Gaio. Alternativa D, Onésimo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo.
Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João capítulo 1 versículo 1 e 2. Pergunta 7. Que colaborador de Paulo foi chamado de companheiro de lutas? Alternativa A, Arquipo. Alternativa B, Tito. Alternativa C, Timóteo. Alternativa D, Apolo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Arquipo. E a nossa amada Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Filemão capítulo 1 versículo 2. Pergunta 8. A morte montada em um cavalo amarelo apareceu quando se abriu. Alternativa A, quinto selo. Alternativa B, quarto selo. Alternativa C, segundo selo. Alternativa D, terceiro selo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, quarto selo. E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia: Vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 6 versículos 7 e 8. Pergunta 9. Qual era o nome do pai do profeta Isaías? Alternativa A, Uzias. Alternativa B, Acás. Alternativa C, Amitai. Alternativa D, Amós. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Amós. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías capítulo 1 versículo 1. Pergunta 10. Em que ribeiro refugiou-se o profeta Elias? Alternativa A, Querite. Alternativa B, Siloé. Alternativa C, Cádiz. Alternativa D, Zora. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Querite. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 1 Reis capítulo 17 versículo 5. Pergunta 11. De qual monte Jesus subiu para o céu? Alternativa A, Monte Sião. Alternativa B, Monte das Oliveiras. Alternativa C, Monte Sinai. Alternativa D, Monte Horebe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Monte das Oliveiras. Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1 versículo 11. Pergunta 12. Quem foi sepultado por Deus num vale? Alternativa A, Moisés. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Abraão. Alternativa D, Jó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultam num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Deuteronômio capítulo 34 versículos 5 e 6. Pergunta 13.
Qual dos apóstolos foi picado por uma cobra, porém nada sofreu? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Paulo. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Atos capítulo 28 versículo 3 ao 5. Pergunta 14. Quantos homens apareceram a Abraão e a Sara dizendo-lhes que eles teriam um filho? Alternativa A, 4. Alternativa B, 1. Alternativa C, 5. Alternativa D, 3. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 3. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Gênesis capítulo 18 versículo 1 e 2. Pergunta 15. Em qual livro da Bíblia está escrito que a tristeza é melhor do que o riso? Alternativa A, Eclesiastes. Alternativa B, Lamentações. Alternativa C, Salmos. Alternativa D, Provérbios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Eclesiastes. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eclesiastes capítulo 7 versículo 3. Pergunta 16. De acordo com 1 Coríntios, qual é a maior qualidade que uma pessoa pode ter? Alternativa A, a misericórdia. Alternativa B, o amor. Alternativa C, a sabedoria. Alternativa D, a compaixão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, o amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios capítulo 13 versículo 3. Pergunta 17. Como se chamava o primeiro seguidor de Jesus a morrer por causa de sua fé? Alternativa A, Lázaro. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Estevão. Alternativa D, Judas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7 versículos 59 e 60. Pergunta 18. Que homem, segundo a Bíblia, andou com Deus e foi arrebatado pelo Senhor aos céus? Alternativa A, Zacarias. Alternativa B, Ezequias. Alternativa C, Elias. Alternativa D, Enoque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Enoque. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5 versículo 24. Pergunta 19.
O que a mulher de Samaria estava fazendo quando se encontrou com Jesus? Alternativa A, tirando água do poço. Alternativa B, fazendo pães. Alternativa C, pescando no mar. Alternativa D, colhendo trigo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, tirando água do poço. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. João capítulo 4 versículos 5 ao 7. Pergunta 20. Quantos profetas de Baal estavam no Monte Carmelo quando Elias os confrontou? Alternativa A, 99 profetas. Alternativa B, 450 profetas. Alternativa C, 50 profetas. Alternativa D, 100 profetas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 450 profetas. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. 1 Reis capítulo 18 versículo 19 e 20. Pergunta 21. Que bebida Paulo aconselhou Timóteo a tomar por causa de seus problemas de saúde? Alternativa A, vinho. Alternativa B, suco de tâmara. Alternativa C, água. Alternativa D, unguento. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, vinho. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 23. Pergunta 22. O que os pais de Jesus o encontraram fazendo no templo quando ele era jovem? Alternativa A, orando. Alternativa B, pregando às viúvas. Alternativa C, conversando com os mestres. Alternativa D, ajudando os pobres. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, conversando com os mestres. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Lucas capítulo 2 versículo 46 e 47. Pergunta 23. Qual alimento era permitido no jejum de Daniel? Alternativa A, vegetais. Alternativa B, legumes. Alternativa C, pães. Alternativa D, carne. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, vegetais. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Daniel capítulo 1 versículo 11 ao 13. Pergunta 24. Quem foi usado por Deus para purificar a água amarga de um poço? Alternativa A, Jesus. Alternativa B, Moisés. Alternativa C, Josué. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B, Moisés. Durante a caminhada pelo deserto, os hebreus chegaram em Mara, lugar onde havia um poço com água amarga. Depois de ouvir muita reclamação daquelas pessoas, Moisés orou e depois lançou um pedaço de madeira na água amarga, tornando-a doce. Pergunta 25. Na armadura do cristão, do que a couraça é composta? Alternativa A, justiça. Alternativa B, harmonia. Alternativa C, paz. Alternativa D, fé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, justiça. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Efésios capítulo 6 versículo 13 ao 15. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.